Durante 6 dias, o país parou para fazer uma reflexão sobre o estado de coisas no diálogo nacional. Para fazer uma análise deste evento, desta conferência, a Andim Live convidou Olegário Tini, um dos convidados e um dos intervenientes durante todo o diálogo nacional. Dr. Olegário Tini, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Não entendo que é um prazer. Que avaliação faz do diálogo nacional? Bem, a avaliação pode ser feita em várias perspectivas, né? A primeira conclusão que eu tiraria é que o diálogo nacional foi um momento de reunir os são-tomenses, e isto é sempre bom, reunir os são-tomenses para discutir questões que são de relevância nacional, que interessam a todos os são-tomenses. E neste aspecto, há que dizer que o balanço final é necessariamente, francamente positivo, na medida em que as pessoas estiveram reunidas, falava-se de cerca de 1000 pessoas, enfim, terá havido centenas, claramente, que discutiram de forma clara e aberta sobre as suas preocupações. Portanto, neste aspecto, o balanço é positivo. Se me perguntar em termos de resultados, que resultados é que se tira neste momento, eu diria que esses resultados não estão ainda à vista em relação àquilo que seria o mais importante numa reunião deste tipo. Poderá haver pessoas que estarão muito satisfeitas. Para mim, terá mais interesse numa reunião como estas obter resultados concretos em termos de consensos nacionais, que é o que se procurava, em torno de questões fundamentais. E na sua opinião isso não aconteceu? Não que não tenha acontecido. Nós temos neste momento uma série muito ampla de questões, de ditos consensos, muito ampla mesmo, uma série de questões sobre as quais houve consenso, mas esta listagem, se quisermos, de questões, não constitui ainda elemento concreto de trabalho, não constitui resultados concretos, palpáveis, sobre os quais se possa imediatamente começar a implementar. Portanto, eu não sei, porque isto não foi claro desde o início, qual era a perspectiva dos organizadores. E eu frisei isto durante os debates, sobretudo na parte final dos debates, que, em meu entender, dever-se adotar um método que permitisse fazer melhor, uma melhor seleção, se quisermos, apurar melhor de toda a discussão à vida, linhas concretas de ação, ou, se quisermos, fatores que constituíssem linhas de ação em termos de ideias de projeto, ideias de programa, consensos concretos para que no dia seguinte se pudesse começar a trabalhar de forma mais concreta. Mas nem tudo está perdido, de modo nenhum. Tudo depende agora do que se pretende fazer com os resultados, ainda que genéricos, até aqui conseguidos. Portanto, se organizar comissões, equipas de trabalho, agora mais técnicas, porque nós tivemos discussões muito genéricas. Exatamente, é o que eu ia até dizer. Então, acredita que talvez a metodologia não tivesse sido das mais adequadas? Muitos convidados também falaram sobre essa questão, que as discussões elas foram muito abrangentes, como acabou de sublinhar, muito genéricas, e talvez precisasse de espaços específicos para debater questões como, por exemplo, o setor privado, que foi muito mencionado nas entrevistas que foram concedidas à Andim Live. Sim. Acredita que também que então a metodologia pode ter atrapalhado nesse sentido? Se fosse eu a organizar, eu falaria de forma diferente. Eu traria já para a reunião pistas concretas para discutir questões mais específicas, em vez de deixar um leque completamente aberto para que se discutisse de tudo e mais alguma coisa. Eu teria feito aquilo que eu chamaria um trabalho de casa um pouco mais aturado, de modo a que se pudesse orientar as discussões para resultados mais afinados.
Mas se fosse eu a organizar, como se diz, cada cabeça, cada sentença, e há sempre muitas formas de encarar as questões. Claro, claro. Mas neste caso, as reuniões preparatórias que aconteceram nos distritos na região Canoa do Príncipe não seriam, teoricamente, este trabalho de casa não deveria ter sido, talvez, o momento para se debater essas questões mais amplas e talvez o diálogo nacional fosse o espaço para as especificidades? Eu suponho que sim. Não necessariamente as especificidades, coisas muito específicas, não. Mas dessas várias reuniões, dever-se-ia retirar já súmulas que permitissem orientar melhor o debate para aquilo que teriam sido os consensos gerados já ao nível dos diversos distritos. Mas pronto, o que é importante é que se organize equipas a partir de agora para que se tente produzir resultados, porque se nós ficarmos como estamos neste momento, eu diria que o diálogo não valeu de grande coisa. Poderá ter valido para as pessoas falarem, discutirem e tal, mas não é isto que se pretende. Quando se quer retirar consensos, é para que se tenha um produto final. E o produto final seria aquilo que eu chamo de uma espécie de um programa mínimo, que conduziria aquilo que outros chamaram, por exemplo, os representantes de Angola, falaram de uma espécie de pacto de regime. Tudo isto são, em última análise, está-se a falar de uma realidade mais ou menos próxima, com nomes diferentes. Mas eu tentaria extrair desta reunião um programa mínimo que congregasse as vontades todas, para que a partir daí se dissesse, ok, nós concordamos efetivamente em 10 pontos, ou 15 pontos, ou 7 pontos, mas são estes sobre os quais nós vamos trabalhar para produzir resultados. E então teria de haver equipas, de facto, a trabalhar a sério. Aqui nós temos um pouco o hábito, o mau hábito, de fazer as coisas um pouco sobre os joelhos. Não se prepara bem as coisas em casa, vai-se e depois tenta se inventar. Enfim, não estou a dizer que tenha sido esta a forma de trabalho, foi o método que eles escolheram, eu não faria assim. Mas podemos, em função dos resultados obtidos até agora, trabalhar, se se quiser. Acompanhou as reuniões preparatórias que aconteceram nos distritos? Fui acompanhando pela televisão. E o que análise faz, que avaliação faz desta etapa dos trabalhos, desta preparação? Eu diria que estas reuniões tinham mais, a meu ver, um caráter político do que propriamente encontros para se extrair resultados concretos para o consenso nacional. Mas, como produtos políticos, terão a sua importância, porque permitem sempre que as pessoas se exprimam. E em democracia é importante que se reafirme esse direito das pessoas se exprimirem e, sobretudo, quando dão a conhecer as suas preocupações reais. Mas de discutir e de falar, estamos nós cansados. Nós, todo o povo São Tomé está cansado de ouvir falar, porque fala-se muito neste país e faz-se pouco. O que é preciso é que, quando se consegue reunir cerca de 1000 pessoas numa sala, é obrigatório retirar-se de lá algo de concreto, instrumentos de trabalho para que, de facto, se possa fazer coisas concretas. É preciso, em meu entender, que desta reunião se dê um salto qualitativo em frente, e não que se continue a marcar passos e tal. Durante o próprio debate do Diálogo Nacional, verificou-se a repetição de muitos assuntos que já haviam sido abordados durante as reuniões preparatórias. Então, acredita que estas reuniões elas foram úteis, foram preparatórias de facto para o Diálogo Nacional, ou foi ali de facto uma repetição com um desabafo? Não, era indispensável que houvesse repetição, porque as pessoas, quando confluem para uma reunião destas num palco como o Palácio dos Congressos, é quase impossível cerceá-las ou impedi-las de se exprimirem como quiserem. E depois, os próprios temas davam aso a isso, portanto, eram temas genéricos para que cada um viesse falar e tal. As reuniões nos diversos distritos tiveram a sua importância. Eu considero que é preciso que se faça mais, que se retire mais, que se tenha produtos para o trabalho, porque não nos interessa estar a falar e repetir as coisas. Há muitos estudos das recomendações que se retirou. Se formos com atenção ler os diversos e incontáveis estudos existentes nas gavetas dos ministérios de vários sectores, vamos ver que quase tudo está nos documentos. O que é preciso é fazer sair essas ideias dos papéis para que elas ganhem força e ganhem alguma realidade, se transformem em aspirações realizadas das pessoas. Isso é que é fundamental.
Na sua opinião, de que forma o PCD pode contribuir para a implementação efetiva das recomendações que saíram do Diálogo Nacional? É aquilo que o francês diz uma questão piège, uma espécie de armadilha. Bem, eu neste momento, como eu disse na reunião, eu sou membro fundador do PCD. Neste momento não tenho estado a exercer as funções político-partidárias, fruto das atividades profissionais que eu venho desempenhando há mais de 10 anos, desde 2003, quando se criou a autoridade conjunta. Portanto, eu tinha um estatuto de diplomata, estive 8 anos na Nigéria, estive aqui 3 anos antes, de modo que como diplomata eu não podia exercer, havia incompatibilidade de funções em relação à atividade político-partidária. Neste momento estou no país, eu estou disponível para dar todo o meu contributo ao PCD, à sociedade civil, à sociedade em geral. Para mim o que conta fundamentalmente é São Tomé e Príncipe. Se o PCD estiver a trabalhar corretamente no sentido de fazer caminhar São Tomé e Príncipe para um bom rumo, eu estarei com o PCD. E estarei, de certa forma, apoiando, ainda que indiretamente, com qualquer partido que esteja, de facto, a trabalhar em prol do povo são-tomense, da população, para o desenvolvimento deste país. Mas, como eu disse, eu sou militante do PCD, estou disponível para colaborar com o partido para que ele funcione melhor. Eu disse na reunião... Na sua opinião, o PCD hoje... Deixa só terminar. Eu disse na reunião que os partidos políticos todos, particularmente os partidos com assento parlamentar, em meu entender, estão doentes e precisam de se reformar de forma urgente e profunda. E o PCD não foge à regra. Ora, eu estou disponível, venho falando com os meus amigos e colegas do PCD e companheiros do PCD para que se faça esse trabalho no PCD. Eu acho que isso é absolutamente vital, indispensável e urgente. Senão estaremos a enganar-nos a nós próprios e a enganar um pouco essa população. Se revê na liderança, na atual liderança do PCD? Eu neste momento sou mero militante do PCD. Rever-me em que aspecto? Se identifica, se os ideais que têm sido seguidos hoje pelo partido, Não, o PCD, como eu disse, é um partido do qual eu sou fundador. Portanto, eu sou filiado no PCD, mas eu, naturalmente, não estando a militar ativamente e tendo a opinião de que os partidos estão doentes, incluindo o PCD, não posso estar de acordo com tudo o que faz o PCD. Mas, de forma geral, eu estarei de acordo com o PCD. Mas há necessariamente ações do PCD com que eu poderei não estar de acordo. Eu sou um crítico em relação à forma como os partidos com assento parlamentar, nomeadamente, estão hoje a gerir o país. Quem está enfermo não pode cuidar devidamente, de forma sã, um país. Portanto, os partidos políticos que estão a conduzir o país hoje, para que possam conduzir o país corretamente, têm eles que se reformar primeiro. E, urgentemente, eu volto a frisar. Todos eles. Os partidos sem assento parlamentar, na minha opinião, é preciso que se reveja a política e as próprias leis que criaram e mantêm esses partidos. Em meu entender, São Tomé e Príncipe não suporta 10 partidos, não tem sentido nenhum. Alguém falou de mais 3 ou mais não sei quantos, não tem sentido nenhum. É preciso que se reforme a legislação, é preciso que se reduza drasticamente o número de partidos. A meu ver, 3, 4 partidos seriam mais que suficientes neste país. Os partidos que se fundam, que se unam a outros, mas que se reorganizem para que de facto se possa funcionar. A sociedade civil que faça o seu papel de modo a ter uma voz mais atuante, mais pressionante. Em lado nenhum do mundo não há democracia que funcione sem que a sociedade civil tenha força, faça pressão e de forma regular e permanente sobre os partidos políticos. Quais são as suas aspirações dentro do partido PCD? São as aspirações do militante normal, para já. Eu não tenho nenhuma aspiração em concreto. Eu sou alguém que na vida sempre pugnou, sempre na minha vida, desde que eu estava no liceu, no nosso tempo, nós começamos a lutar por ideais muito cedo. Eu tinha 16,
15, 16 anos, já lutava, ainda no tempo colonial, por ideais. Naquela altura era pela independência do país. Lutava à nossa maneira. Nós protestávamos, contestávamos e por aí fora. E depois, na universidade, integrei-me nos movimentos estudantis na universidade, na Faculdade de Direito de Lisboa. Até fui penalizado por isso. Houve uma dada altura em que foi-me retirado o direito de entrar para a cantina universitária, porque acusaram-me de transportar cartazes subversivos, no entender das autoridades naquela altura. Mas pronto, é algo que eu fazia com muito prazer. E depois, mais tarde, como deve saber, logo após o 25 de Abril, eu abandonei os meus estudos com um outro grupo de colegas, Felino Costa Alegre, Norberto Costa Alegre, Carlos Tinin, Ramos Dias, vários outros, e vim para São Tomé e Príncipe, assim que houve a abertura em Portugal, para nós lutarmos aqui, no âmbito da Associação Cívica Pro-MLSTP, para que a independência nacional se tornasse realidade. Nós é que estivemos no terreno a desbravar o terreno todo, enquanto que os líderes do MLSTP estavam no exterior, e porque não podiam entrar para o país naquela altura, e viemos desbravar o caminho, entrar por todos os funca-funcas deste país, todas as roças, a organizar manifestações, a organizar a população, a organizar o povo, para que, de facto, através de manifestações, nós dessemos a conhecer esse ideal que era de conseguir a independência. E conseguimos levar isso a bom porto. Portanto, eu estava a dizer, na minha vida, eu oriento-me por princípios. E eu defendo os princípios independentemente de quem esteja ou não esteja à frente das coisas. Se alguém está a agir de forma incorreta, eu normalmente, de forma clara e frente a frente, eu digo às pessoas, ou ao grupo, ou ao partido, ou seja quem for, que eu não concordo, que as pessoas devem mudar. É este o meu posicionamento ainda hoje em relação ao PCD e qualquer outro partido. Voltando de novo ao nosso assunto principal, primordial, o diálogo nacional, no discurso de abertura desta conferência, o Presidente da República afirmou que, citando a poetisa Alda Espírito Santo, que temos todo que estar do mesmo lado da canoa para lutar contra o subdesenvolvimento. Concorda com esta afirmação? Bem, há quem diga que devemos estar em lados diferentes da canoa. Porque senão a canoa pode afundar-se. E o que o doutor Olegário Tinin pensa? Não, isto é uma questão de interpretação, é uma questão de semântica. Quando a Alda Espírito Santo falou de estarmos todos do mesmo lado da canoa, e sobretudo naquele contexto, era no sentido de que deveríamos estar na mesma trincheira, devíamos dar as mãos e lutar com as nossas forças todas, é aquilo que se diz em forro, modo efeito de bassola, para juntarmos unidos para vencermos uma causa. E neste sentido, evidentemente que deveríamos estar no mesmo lado da canoa. E estando do mesmo lado da canoa, nessa perspectiva, não significa que pensemos todos da mesma forma, porque nós não podemos e nem devemos pensar todos da mesma forma. Daí a questão da necessidade do consenso. Nós devemos ter um núcleo de questões em torno das quais estamos unidos, que nos conseguem congregar. Quanto ao resto, não precisamos estar todos juntos. Por isso é que há vários partidos políticos, e todos eles são democráticos, lutam pelo mesmo ideal, desenvolvimento do país. Só que nem sempre eles agem de forma correta e muitas vezes até agem contra os ideais que eles próprios juraram ou dizem defender. Portanto, o mesmo lado da canoa tem que ser entendido de forma flexível, elástica, no sentido de que vamos dar as mãos para que de fato consigamos levar avante os nossos objetivos. Contextualizar um pouco a realidade de hoje, da diversidade de opiniões. Sim, sim. E o respeito pela diversidade também se prevalece. É isso mesmo, é a questão da unidade na diversidade. Vamos ser diferentes, mas em torno daquilo que é essencial, vamos estar unidos. Basta ver o cenário nas nossas casas. Em cada casa, em cada família, nunca se está de acordo em relação a tudo, nem se pode, por cada cabeça, cada sentença, como se diz. Portanto, a partir daí, é a mesma imagem, portanto, do mesmo lado da canoa, nas questões essenciais. Quanto ao resto, vamos digladiar, mas aí entra o diálogo. Portanto, temos opiniões diferentes, mas para podermos avançar no mesmo rumo que nós definimos, ou que nós definirmos em conjunto, é preciso que dialoguemos. Fugir ao diálogo, isto é que não dá nada.
Não há justificação para se fugir ao diálogo. E por falar em união, ainda no discurso de abertura, o Presidente da República afirmou que para unir é preciso dialogar. Sente que os são-tomenses estão mais unidos após o diálogo nacional? Não é por causa do diálogo que nós estamos mais unidos. Nós em princípio, os são-tomenses ou qualquer povo, em princípio, une-se em torno de questões concretas. Por isso é que eu disse ao princípio da necessidade de se obter resultados concretos. São esses resultados que nos vão mobilizar, que nos vão unir em torno de objetivos concretos. Não é o blá 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 que une as pessoas. O blá 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 lança o toque, sim senhor, mas a partir daí é preciso que se tenha coisas concretas. Uma equipa de futebol, por exemplo, une-se em torno dos objetivos que tenham. Há equipas que começam o campeonato pensando que vão ganhar o campeonato. Há outras que entram pensando, bem, vamos manter mais ou menos a meio da tabela. Outras, bem, vamos lutar para não descer. Portanto, há objetivos diferentes mesmo perante o mesmo cenário. E é disso que nós estamos a falar. Durante o diálogo nacional, numa das suas intervenções, criticou todos os partidos políticos, inclusive o seu, sobre a forma como a atribuição dos cargos públicos é feita, né? Não obedecendo exatamente a um critério por mérito, mas às vezes até por favoritismos. De que forma acha, no nosso contexto atual, no contexto atual da sociedade são-tomense, de que forma acha que isso pode ser alterado? Olha, a forma mais simples e mais direta é alterar a lei. A lei que existe ainda é uma lei do meu tempo enquanto eu fui ministro, de 1991 a 1994. Nós adotamos nessa altura uma nova lei da administração pública que estabelecia as regras para o concurso público, as regras para se poder ascender aos cargos públicos. E mesmo esta lei, que data de há 20 anos, não está a ser respeitada hoje, porque estabelece-se a diferença entre cargos de confiança pessoal, ação a cargos por confiança pessoal, e há outros cargos que são por concurso ou por mérito. Hoje, tudo o que são cargos de chefia, tem dúvidas que haja exceção. As pessoas ascendem por filiação partidária ou por amizades ou por critérios perfeitamente subjetivos. Portanto, como eu dizia, a forma mais direta é estabelecer, por legislação, que os cargos de chefia, com poucas exceções, há cargos que são por confiança, secretário ou secretária, chefe ou diretor de gabinete, normalmente um pouco em todo lado, sim, são cargos, assessores mesmo aí nem sempre. Há assessorias técnicas muito específicas que exigem muita competência técnica e não pessoas que apareçam só porque são de um partido. Portanto, dever-se estabelecer que os cargos, no essencial, acede-se aos cargos por concurso público. Cabo Verde anunciou há um mês este princípio, que estão a trabalhar nesse sentido. São Tomé e Príncipe deveria simplesmente adotar este princípio. Eu acho que é inadmissível que num país que se diz democrático, que as pessoas estejam a usurpar lugares apenas porque são deste ou daquele partido. E no nosso caso em concreto, nota-se pelos resultados da governação. Mas aqui a questão não se põe só ao nível dos diretores ou coisa assim do gênero. Põe-se ao nível de ministros, põe-se ao nível ao mais alto nível dos cargos públicos. Nós temos tido ministros que nunca deveriam sequer ser diretores porque não têm capacidade nem competência para isso. E foram, e são ministros, portanto. Que não têm a sensibilidade para dar não é sensibilidade, nem conhecimento, não tem competência técnica, nem preparação política, nem preparação técnica. Hoje em dia nós estamos num mundo globalizado, como se diz, e as pessoas têm que ter conhecimentos científicos sólidos para poderem dirigir setores da administração pública. Porque um diretor está a dirigir os meus interesses, os seus interesses e toda a gente, de toda uma população. Ele tem que estar entre os melhores, tecnicamente falando, para estar naquele lugar. Tudo o resto é brincadeira com os nossos interesses. E não é admissível. E as pessoas devem levantar-se contra esse tipo de ação. Enquanto Ministro da Justiça, iniciou
reformas no setor, especificamente da justiça e da administração pública. Estas reformas não tiveram continuidade após a sua saída do cargo. O que sente em relação a isto? Bem, eu fui ministro da Justiça, 3 áreas: Justiça, Trabalho e Administração Pública. Na altura em que eu me tornei ministro, nós fizemos a mudança naquela altura. Portanto, em janeiro de 1991, ganhamos eleições e nós vínhamos de um regime que era monolítico, portanto, sistema de partido único. Tinha havido uma mudança de Constituição, o que quer dizer que quase todas as leis fundamentais do país, para além da Constituição e derivadas da Constituição, careciam de ser adaptadas à Constituição, aos novos princípios democráticos, que eram completamente diferentes do regime anterior, e aos novos princípios que, de uma forma geral, mesmo nas áreas mais técnicas, se passou a adotar. O que quer dizer que havia um trabalho enorme, gigantesco a ser feito. E mais, naquela altura, o regime democrático, o governo democrático que se implantou, tinha tinha contra si todo o aparelho do antigamente, do regime de partido único, contra si. Porque o poder ninguém dá a ninguém sem luta. E o regime de partido único ainda estava lá, porque os funcionários, todos os chefes da função pública eram indivíduos, tinham sido nomeados pelo regime anterior. Portanto, muitos deles, não todos evidentemente, dependiam ainda psicologicamente do regime antigo. E então nós tivemos que fazer uma reforma profunda ao nível dos tribunais, uma nova lei base do sistema judiciário, uma nova lei para o Ministério Público, portanto, todo o sistema legislativo nos tribunais, na administração pública, no sector do trabalho. Portanto, por isso é que, se notarem bem, a partir de 1991, todo o regime laboral existente hoje, o essencial, é de 1991, 1992, 93, porque teve que se renovar tudo. Não havia legislação para muita coisa, teve que se criar. Então, no caso concreto, tivemos que lançar mão de uma cooperação muito ativa mesmo, com Portugal, com a França, com o sistema das Nações Unidas. E, na altura, houve acusações de que estávamos a perseguir alguns políticos, que se queria julgar alguns políticos. Nós chamamos, inclusive, entidades ligadas aos direitos humanos para virem a São Tomé e Príncipe, para comprovar que aquilo que se dizia não era verdade. Portanto, há uma série de projetos que foram lançados nessa altura, nas 3 áreas, nas 3 grandes áreas: Justiça, Trabalho e Administração Pública. Quando eu saí, havia cerca de 14 projetos em marcha, acelerada, para além dos que já tinham sido, já estavam em fase de implementação e a legislação já tinha sido adotada. E, infelizmente, para minha infelicidade, profunda infelicidade, ainda hoje, vários desses projetos não foram implementados. Alguns morreram, vários morreram. E há 1 ano, há 2 anos, cerca de 2 anos, é que se aprovou a nova lei de processo penal. Portanto, os casos de informatização, por exemplo, do registro e notariado, levou-se muito tempo sem o fazer. A Polícia de Investigação Criminal ficou praticamente parada ao longo desses anos todos. Havia um projeto que estava em marcha quando eu saí, que era a da criação de um laboratório de investigação criminal. Até hoje, passados 23 anos, não se conseguiu, e na altura a condição sine qua non era criar-se uma sala, arranjar-se uma sala, lá mesmo onde era a sede da Polícia Criminal, uma sala com condições que se tinha discutido para albergar um laboratório deste tipo. Alguém acredita que em 20 anos não se consegue arranjar uma sala para albergar um laboratório especializado? Ninguém pode acreditar. Portanto, não há atitude, não houve competência, não houve de facto uma entrega de forma a que se pudesse levar a cabo esses projetos. Esse é o grande problema. Isso leva em consideração também a questão da falta de continuidade do Estado? Isso é um problema. Isto tem muito a ver, é o que eu ia dizer a seguir. Porque com essa mudança sucessiva de governos, as pessoas, de uma forma geral, não foram tendo tempo suficiente para levar a cabo os projetos. Mas eu não acredito que tenha sido só por isto. O tal fator de que eu falei há pouco tempo, em alguns casos, falta de competência técnica, capacidade de execução
para levar a cabo os projetos. Há um outro aspecto que é importante em termos de liderança na função pública. É que não basta, em São Tomé e Príncipe, as pessoas estão hoje convencidas que basta ter uma licenciatura numa área qualquer para se poder ser diretor ou ser ministro. Não tem nada a ver. Para além da licenciatura, que normalmente é um requisito básico, é preciso que se tenha experiência profissional, é preciso que se tenha capacidade de gestão adequada para aquele sector. Se não se tem, tem que se adquirir rapidamente depois de estar no cargo. E não se tem feito isto. Portanto, pode-se dizer que a falta de meios há alguma, mas não é tudo. Porque mesmo aqui, olha, quando eu estive no governo, por exemplo, nós organizamos, foi a altura em que se tinha lançado o programa de ajustamento estrutural. Porque no país não havia conhecimento suficiente de um programa de ajustamento estrutural, que era um programa relativamente novo na altura. Ao nível do governo, nós decidimos chamar especialistas estrangeiros para fazer formação a todos os membros do governo nesta área e depois para fazer também formação aos diretores. Por quê? Porque era claro que os membros do governo precisavam de saber lidar com esta matéria. Portanto, esta é a questão. É preciso que se faça a formação adequada dos dirigentes aos respectivos níveis, de acordo com as respectivas necessidades, para que as pessoas possam gerir convenientemente os bens públicos. Sem se fazer isso, estaremos a tatear, estaremos a navegar à vista. E como é que vê o país hoje, numa análise geral mesmo? A situação política, econômica, social, setor da justiça, administração pública, como é que vê o país? Bem, a justiça é um dos piores sectores que nós temos, toda a gente sabe. Sobre isto há consenso. E sobre este consenso há também a necessidade de se reformar a justiça. Também se chegou a esse consenso. O problema vai ser como reformar essa justiça. Eu estou convencido que, se não houver muito boa vontade, continuaremos a marcar passo. Mas há formas claras de resolver esses problemas. Já há 20 anos, esta questão tinha sido esboçada. E, na altura, por razões políticas, houve um boicote. Na altura, tinha-se gizado, o governo tinha apresentado um plano de convidar alguns magistrados que eram portugueses, mas que podiam ter dupla nacionalidade, nacionalidade de São Tomé também, eram santomenses de origem, que estavam em Portugal a trabalhar como magistrados, com boa experiência já, e que, com quem eu na altura falei, estavam disponíveis para vir trabalhar em São Tomé durante alguns anos. E o objetivo era trazê-los, eventualmente reforçar com mais algumas pessoas, com os magistrados que nós tínhamos aqui, de modo a ter um enquadramento adequado. Criávamos uma espécie de um projeto para 4, 5 anos, ou 3 a 5 anos. Esses indivíduos funcionariam como magistrados, enquadrariam os outros magistrados então existentes. A par disso, ter-se um programa de formação acelerada de toda a gente nos tribunais, toda a gente. E fez-se várias formações nessa altura. Nós tínhamos um programa com os portugueses, com o Centro de Estudos Judiciais de Portugal. Fez programas acelerados a todos os magistrados, a todos os funcionários judiciais. E a ideia era que, ao fim de 3 a 5 anos, com todo este enquadramento, esses indivíduos iam-se embora, voltavam às suas atividades e nós teríamos gente com capacidade, gente com treino, para então dizer a justiça como deve ser. Isso foi recusado por razões políticas. E satisfaz-me, de certa forma, no meio dessa insatisfação toda, que cerca de 18, 20 anos depois, pessoas que na altura atacaram o programa vêm defender na praça pública que isto deve ser feito agora. Mas parece que não temos outra saída. Temos que adotar um programa semelhante a este, ousado. Tem que ser um programa ousado. Nós não podemos ter medo e estar a pegar em tabus e dizer isso não se faz, estrangeiro não pode dizer a justiça em São Tomé, magistrados estrangeiros não podem estar nos tribunais. Isso é mentira. Se nós quisermos, nós daremos o enquadramento adequado, convidamos quem nós entendermos necessários. O homem guia-se por objetivos, e os objetivos são claros. Se quer mover este país para frente, mudar as coisas, temos que tomar medidas ousadas que nunca se tinha tomado antes, mas que, quando se analisa devidamente, podem trazer resultados positivos. Isso é o que nos interessa. Nós enviamos magistrados são-tomenses para o Timor, para ajudarem a justiça no Timor. Há magistrados cabo-verdianos em Timor neste momento a trabalhar normalmente nos tribunais. Então, por que é que nós não podemos fazer? Nem é nada do outro mundo. Interessa é que as pessoas não estejam a defender apenas os seus interesses muito privados e particulares e que se abram
aos interesses nacionais. Não tenham medo, porque tem que se dar oportunidade a todos estes magistrados, funcionários judiciais, para se capacitarem e continuarem a trabalhar, de modo a que se possa avançar. Sem isto não há negócios, não há investimentos, não há nada, porque ninguém vai meter dinheiro num país onde não se tem sequer um tribunal a funcionar. Falou-se, por exemplo, e este é um ponto importante, criticou-se e critica-se os deputados porque a Assembleia Nacional normalmente dificulta o levantamento de imunidade para que as pessoas respondam nos tribunais. É preciso ter em conta que, para além de haver resistência da Assembleia Nacional, há também um medo das pessoas, dos deputados e do cidadão em geral de ir aos tribunais. Os tribunais não dão garantia nenhuma de imparcialidade, de competência. Portanto, quem é que se sente seguro em ir para os nossos tribunais hoje para ser julgado? E depois há revanchismos, há ideias de que, é a nossa vez de nos vingarmos. Portanto, há todo este fator que tem que ser sopesado. Só sentados numa mesa com muita calma, com uma mediação adequada, é que se pode chegar a consenso sobre essas matérias, de modo a encontrar formas de ultrapassar os bloqueios existentes. E quanto aos outros? O país, de uma forma geral, o país, é claro que está mal. Diz-se que a democracia está... É evidente que a democracia existe. Nós lutamos pela democracia e orgulhamos-nos disso e dela. Ela existe, felizmente, mas ela está coxa, ela está doente, porque não há uma sociedade civil forte, não há um tribunal forte, as nossas instituições, o governo tem problemas, os órgãos de soberania degladiam-se sistematicamente, os presidentes da República não têm respeitado os limites que a Constituição estabelece, são os principais causadores dessa instabilidade, têm sido até aqui, porque são os presidentes que têm demitido os primeiros ministros e ao longo desses anos todos. Portanto, fala-se em cerca de 10 ou 12 primeiros ministros. Isso é uma loucura completa, não há país que aguente isto. Portanto, é preciso que todos nós reconheçamos que é preciso fazer alguma coisa. E cada um tem que deixar um bocadinho do seu de lado para que se consiga o bem comum. Sem isto não há progresso. Apesar de ter afirmado que encontra-se neste momento por questões profissionais afastado da liderança do partido PCD, mas esteve próximo do partido durante muito tempo, foi dirigente do partido e considera-se também um militante do partido. O PCD submeteu recentemente a nova lei eleitoral à Assembleia Nacional, que foi aprovada. Esta lei encontra-se nesse momento sobre fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional a pedido do Presidente da República. Se revê nesta lei? Eu não a conheço em detalhe, mas sobre aquilo de que muito se fala, porque eu não tive acesso ao diploma, mas sobre aquilo que se fala de se excluir a sociedade civil dos pleitos eleitorais, eu discordo em absoluto. Em absoluto. Nós temos o que nós temos hoje como legislação permitindo à sociedade civil participar nos pleitos eleitorais é um avanço. Retirar isso é um recuo. Portanto, estou em absoluta discordância. Outro aspecto com que eu discordo é que o PSD apresentou na Assembleia Nacional há cerca de um ano, aproximadamente um ano, uma proposta de alteração da Constituição defendendo o presidencialismo. Estou em total desacordo, por uma razão muito simples. Há os grandes defensores do presidencialismo. O presidencialismo é um regime democrático também, como o semipresidencialismo e o parlamentarismo e as formas mitigadas de um ou do outro. Só que o presidencialismo confere grandes poderes fortes a uma pessoa, ao Presidente da República. Por isso é que é presidencialismo. E quando se atribui poderes muito fortes a uma pessoa, tem que se ter garantias. Há aquilo que se diz checks and balances. Há os poderes e os contrapoderes que devem existir, que existem muito no presidencialismo. Esses contrapoderes o que é que são? É um tribunal forte, incontestavelmente forte, que funciona bem, no qual o cidadão confia, as autoridades confiam. Há uma sociedade civil que é forte, organizada em torno de sindicatos, em torno de associações de várias formas, e um nível mesmo de formação, de entendimento do cidadão, em que a massa crítica tem um peso incontestável. Quando é assim, e depois a Assembleia Nacional tem normalmente o poder, incluindo
o poder de remover o Presidente da República em caso de excessos ou em caso de desvios constitucionais. Isto quer dizer que é preciso que as instituições funcionem muito bem para que se possa ter... ainda nessa questão, a nossa Constituição não prevê o impeachment, né? Não, em todo caso não é presidencialista. Portanto, se fosse para o presidencialismo, ter-se-ia que ter o impeachment. Alterar a Constituição. Sim. Mas o grande problema, o problema para mim maior no nosso sistema, e em África, nomeadamente, é que o político africano, em geral, ainda não tem mentalidade democrática suficientemente desenvolvida. Então, qual é o problema? Se entrega muitos poderes a alguém que genuinamente não é democrático, teria um risco. Seja quem for, seja o Dr. Manuel Pinto da Costa, seja Fradique, seja Miguel Trovão, pelos exemplos até que nós tivemos, tudo leva à conclusão de que nunca se deveria ter presidencialismo aqui, pelo menos nesta fase. Então, se atribui poderes exagerados a uma pessoa, facilmente, o regime pode resvalar para a ditadura. E isto não sou só eu quem o diz. São especialistas em direito constitucional que o dizem em Portugal e em vários outros países. Este é o maior perigo que nós temos em São Tomé e Príncipe. Teoricamente eu não tenho nada contra o regime, mas em São Tomé e Príncipe, enquanto nós não estabilizarmos o país, enquanto não tivermos instituições, o país precisa, a democracia precisa amadurecer, o país precisa crescer, desenvolver-se mais. A partir daí, seja qual for o regime, o país aguenta-se. Portanto, o problema está sobretudo aí. Mentalidade democrática. Não entrega o ouro ao bandido, porque ele não vai ficar com cerimônias. Ele avança mesmo. Okay. Ainda sobre a questão da nova lei eleitoral, não acha que este poderia ter sido um assunto também debatido amplamente num espaço como o Diálogo Nacional, que não foi sequer passado? Era muito difícil que num espaço como aquele se pudesse discutir uma lei de forma específica, porque as leis têm que ser discutidas por pessoas com formação adequada para esse efeito. Mesmo no Parlamento, conhece as dificuldades que se tem de discutir as leis, muito maior dificuldade teríamos num palco tão amplo como aquele. Portanto, não seria de modo nenhum o palco adequado. Espera-se que o Presidente da República marque as eleições nos próximos dias, né, o prazo legal que se tem, e acredita que o país vai melhor para as eleições após o Diálogo Nacional? Possivelmente. Eu diria que o Diálogo Nacional terá feito baixar um pouco a tensão. Mas não nos devemos deixar enganar, porque isso também pode ser muito efêmero. Porque sair do Diálogo Nacional, uma semana depois, quase toda a gente esquece que houve o Diálogo Nacional. Se não houver, aí está o seguimento adequado. Se não houver, se as pessoas não se aperceberem que é um trabalho sério, no sentido de tomar em consideração aquilo que andaram lá a dizer. Portanto, não se pode brincar com estas coisas. Ou se faz, a meu ver, ou se faz ou não se faz. Se for para estarmos só com paleios e tal, e paliativos, não vale a pena. O Presidente da República prometeu que ele iria conduzir pessoalmente os trabalhos de seguimento, e eu tenho todas as razões para esperar que sim. Portanto, esperemos que de facto isso seja feito. Falando agora especificamente sobre as recomendações do Diálogo Nacional, um dos assuntos que foi amplamente debatido no Diálogo Nacional foi justamente o que falou agora há pouco, que é a questão da mudança de regime. E foi, inclusive, uma das questões que não houve consenso. Sim. Por que acha que não houve consenso relativamente a esta questão? Exatamente porque há muita gente... Olha, eu tenderia a dizer que as pessoas mais próximas, isto é uma reflexão minha, muito pessoal, mais próximas e identificadas com o regime de partido único, mais facilmente defenderiam, e sobretudo aquelas que acreditam mais no atual presidente Manuel Pinto da Costa, mais facilmente tenderiam a dizer vamos dar, aliás, ouviu-se lá e viu-se as pessoas que o disseram. Quase todas elas são antigos militantes do MLSTP e que são pessoas arraigadas em relação à ideia de dar mais poder ao Dr. Manuel Pinto da Costa. E eu diria que do outro lado há muita gente, mas mesmo no seio do MLSTP é preciso dizer, também várias pessoas do MLSTP, mesmo antigos militantes e dirigentes, se manifestaram lá ou nos corredores e disseram que não concordam.
Por quê? Porque as pessoas têm medo, exatamente, que se dê muito poder a alguém que depois poderia fazer mau uso desse poder. Então, há uma clara divisão nesta matéria, ao nível nacional. Eu sempre defendi que, enquanto o país não se estabilizar, não se tornar estruturalmente democrático, é bom esquecer a ideia de estar a dar muitos poderes, seja a quem for. As pessoas dizem bem, países como Singapura e alguns outros países, as pessoas falam dos Estados Unidos, não se pode fazer uma mínima comparação. Singapura teve presidencialismo, mas Singapura nunca foi um país democrático. Nos 20 e tal anos em que o Mr. Lee levou o país a um desenvolvimento, de facto, digno do jeito. Mas as pessoas também se esquecem de dizer que a maioria dos regimes africanos são presidencialistas e ditatoriais. E ou melhor, muito subdesenvolvidos. Ou seja, o presidencialismo nestes países tem levado à maior derrocada dos países do que o contrário. Portanto, nós temos a nossa democracia, é melhor segurá-la muito bem e afagá-la e continuar a tentar melhorar o sistema, em vez de cairmos em loucuras, a meu ver, são loucuras, mas pronto, respeito as opiniões dos outros. Ainda sobre este assunto, numa das suas intervenções, falou inclusive que o problema de São Tomé e Príncipe não está no regime, está no homem são tomense. De que forma acha, então, que este cenário pode ser mudado? Como é que pode ser mudado este homem são tomense? É uma questão de mudança de mentalidade? É necessariamente uma questão de mentalidade. Quando se diz mentalidade, é preciso dizer uma mudança de atitude por parte dos dirigentes políticos, atitude, mas não só dos dirigentes políticos, da população. Agora, uma coisa é dizer, a outra é levá-la à prática. Eu tenho uma fórmula muito simples, que parece até simples demais para isso, que eu apresentei lá. A questão das equipas de futebol, as seleções nacionais. Em todo o país digno deste nome, as seleções nacionais, mesmo os países que funcionam mal, as seleções nacionais são feitas, seja de futebol, handebol ou qualquer equipa é feita dos melhores atletas que se conhece ou que se julga ter na modalidade em concreto. E por que não se faz isto então em relação aos cargos políticos? Por que não se faz isso em relação ao governo, em relação aos ministérios? Tem que se selecionar os melhores. A partir do momento em que nós coloquemos os melhores quadros que nós temos no governo e nas esferas governativas e de outros cargos, os tribunais e por aí fora, as coisas vão começar a funcionar melhor. Mas para fazer isto, é preciso que tenhamos a consciência, primeiro, de que nós temos muitas limitações. Há um jovem que disse, e disse com muito acerto, que o principal problema do país, eu disse que eram os homens, e são, porque, e é este o principal problema do país, há muita falta de conhecimento. E há muita gente sem conhecimento à frente dos sectores, à frente dos ministérios. Diz que quem não tem, não pode dar. Sem ovos não se faz omeletes. Põe-se alguém, por exemplo, à frente de um ministério que exige bastante, que não tem... Está-se à espera de quê? Nós sabemos que a pessoa vai falhar. É a chamada... é uma morte anunciada, é a chamada morte anunciada. Porque se sabe que o efeito vai ser este, e continuamos a fazê-lo. É uma espécie de suicídio coletivo que se vai fazendo. Portanto, para mim a fórmula é simples. Vamos passar a fazer um esforço, todos em conjunto, para colocar em cada lugar as pessoas mais competentes que se tem. Pelo menos que se decida entre os 3 ou os 5 indivíduos mais competentes que se tem para determinada área. Nós temos tido, feliz ou infelizmente, muitas coligações neste país. E havendo coligações, até é mais fácil fazer isso, porque tem-se um leque mais amplo de opções, de escolhas. E então é uma questão de se ir lá e buscar, mas nem isso se faz. Por quê? Porque normalmente o dirigente, aquele que é o primeiro-ministro ou aquele que é o presidente da República, quer nos lugares pessoas que eles consigam manobrar, em que eles consigam mandar. Ele diz, olha, faz isso, a pessoa faz sem contestar. As pessoas não gostam de contestação, não gostam de debate de ideias. Então, o mais fácil é colocar quem não lhes levanta problemas. Esse é um dos grandes problemas. Portanto, se nós alterarmos esse comportamento, essa atitude, vamos conseguir melhores resultados, certeza. O problema é decidirmos fazê-lo. A atitude aí é fundamental.
Das recomendações saídas do Diálogo Nacional, quais acha mais prioritárias e que podem conduzir o país a uma mudança visível? Para mim, a fundamental delas todas é aquela que eu disse mesmo agora, acabei de falar. A questão da colocação de cada um no seu lugar, em função das suas competências. Portanto, a questão da formação do homem, formação da capacidade de gestão, reforço da capacidade de gestão, isso é fundamentalíssimo. E depois, porque isto aplica-se a qualquer sector, seja ao nível de topo como ao nível da base. Porque se você pega num carpinteiro e põe a fazer trabalho de pedreiro, e pega no pedreiro, põe a fazer trabalho de sapateiro e por aí fora, você pode ter pessoas muito competentes em cada uma das áreas, mas estão mal colocadas e vão produzir mau resultado. Portanto, é só acertar e colocar devidamente as pessoas. Depois, a seguir este que é o chapéu maior, há o problema da credibilização dos tribunais. Credibilização e reforma da justiça e dos tribunais, porque não é só os tribunais. Nós temos a PIC, que fez uma greve de vários meses, não teve sequer qualquer as suas reivindicações não foram atendidas aparentemente. As greves pararam e não se sabe exatamente como é que ficou a situação e até agora não há qualquer esclarecimento em relação a isso. Os serviços prisionais, toda a gente reclama. Portanto, há a justiça globalmente e os tribunais em particular. Fora isso, depois, os partidos políticos estão entre os pilares do nosso sistema democrático, porque o sistema de governo depende deles. Eles têm que se reformar. Se nós fizermos nesse tripé, se quisermos, se nós avaliarmos melhor e fizermos um melhor trabalho ao nível deste tripé, nós vamos ter depois resultados melhores, mais positivos, porque quase todo o resto, para além de um outro aspecto que me estará a fugir eventualmente, quase todo o resto depende disto. Depende da capacidade de gestão, portanto, do conhecimento das pessoas que estão à frente dos lugares, depende de se ter uma justiça credível, em que nós acreditamos todos. Se tem um problema, vai-se ao tribunal sabendo que há um juiz para fazer o seu trabalho, um ou uma juíza. E é preciso dizer que quando eu falo dos tribunais que funcionam mal, eu não estou a dizer que todos os juízes são maus, tecnicamente ou não. Não, há gente competente lá dentro. O sistema é que está mal, o sistema está doente. Assim como nos partidos políticos, há bons e há maus políticos, mas o sistema tem que ser restaurado e por aí fora. Portanto, tendo esse tripé devidamente organizado, eu estou convencido que os resultados começarão a aparecer. E depois teremos que o fator de ligação terá que ser o diálogo, de forma permanente. Diálogo, negociação, a capacidade de negociação, por exemplo. Os dirigentes públicos devem fazer formações na área de negociação, para aprenderem a negociar, a dialogar, porque isso ajuda muito. Foi uma das pessoas mais ativas durante o Diálogo Nacional. Quando olha para as recomendações que saíram deste evento, acha que as suas contribuições foram levadas em consideração? Eu acho que genericamente sim. Para mim o ênfase principal não está nas recomendações saídas. Elas são, o Dr. Sebastião, numa das suas intervenções, Sebastião Pires Santos, disse que o diálogo era uma espécie de introito, era uma fase inicial, algo com que eu concordo. Se nós ficarmos só na fase inicial, não vamos longe. Portanto, a minha preocupação maior é o que vem a seguir. Portanto, precisamos de dar maior enfoque àquilo que vem a seguir e fazermos bem o trabalho que temos a fazer. Muito trabalho que ainda temos a fazer. Houve uma situação que criticou durante o Diálogo Nacional, que também teve críticas de outras partes, parte das próprias mulheres, que era a ausência de uma mulher na mesa do Diálogo Nacional. Esta situação permaneceu inalterada por um bom tempo. O que tem a dizer sobre esse assunto? Não, a questão de género hoje é uma questão de modernidade, uma questão de desenvolvimento, né? Portanto, nós não nos podemos desenvolver sem que haja uma espécie de paridade, ou pelo menos igualdade de direitos. E também alguém frisou que a culpa ou a responsabilidade não está só nos homens. Está nos homens, está também nas mulheres, que têm que trabalhar, têm que fazer mais por esta luta pela igualdade de género. Portanto, é evidente que tornou-se tão patente que ninguém podia contestar, que havia nem é desnível, havia só um lado. Os homens estavam na mesa e não havia nenhuma representação feminina. É evidente, como eu disse lá, que é uma vergonha. A mesa era uma vergonha
enfim, e seria em qualquer lado do mundo civilizado, no mundo em que nós estamos hoje. Portanto, há um trabalho profundo a fazer. Também é verdade que aquela mesa não reflete sequer o que se passa ao nível nacional, é preciso dizer. Terá sido um descuido da organização, porque ao nível nacional, seja no governo, seja nos tribunais e nos outros órgãos, nós temos uma representação feminina bem mais aceitável, muito mais aceitável, que pode ser muito melhor, mas temos tido até neste aspecto uma representação razoável, que não é ideal, mas que tem sido razoável. As recomendações aprovadas no Diálogo Nacional foram consensuais? Bem, estabeleceu-se consenso, portanto, as que saíram como recomendações e foram aprovadas como recomendações são consensuais. As que não tiveram consenso não entram na lista porque não foram consensuais. Portanto, aí não há grandes problemas. A comissão, foi criada uma comissão de seguimento? É preciso. Há aí um aspecto que se poderia ter trabalhado um bocado melhor. A questão do consenso. É preciso dizer que o consenso não é fácil de se atingir. Nunca foi. O sistema das Nações Unidas, por exemplo, funciona normalmente com base em consenso. Depois há o Conselho de Segurança, cujos membros têm o direito de veto e tal, mas fora isso, de uma forma geral, as decisões são tomadas por consenso. Decisões, recomendações, resoluções e tal. E nós avançamos, passou-se por cima do conceito de consenso, sem sequer o discutir, sem que as pessoas soubessem exatamente o que é que estavam a tentar alcançar. Porque o ideal teria sido saber o que é isto do consenso. Falou-se um bocadinho, mas pronto. Eu pergunto até se foram consensuais, porque, enfim, também estive durante algum tempo na sala, na plenária, e, enfim, haviam situações em que às vezes decidia-se algo e perguntava-se, mas ainda haviam pessoas levantando a mão e querendo questionar e parece que é consenso. Então, é ou não é consenso? Eu diria que globalmente é consenso, porque numa assembleia com tanta gente é muito difícil apurar-se em todas as questões, apurar-se exatamente se há ou se não há. Lá decidiu-se mais por franca maioria. E quando é que normalmente se fala de consenso? Quando, em última análise, não há uma contestação forte da decisão ou da ideia que se está a debater. Portanto, a coisa passa assim porque não há uma contestação forte. Não há um grupo de, não, eu não estou de acordo, não quero que figure como consenso. Então, quando é assim, passa. A ideia vai passando. Porque se houver um grupo que se levanta e diz, não, nós não estamos de acordo, não deve ser, então não vai. Por isso é que ao nível do sistema de governo, por exemplo, não houve consenso. Porque houve claras manifestações dos dois lados e cada um manteve a sua posição. Portanto, não havia forma de evoluir nesse aspecto. De modo que a questão de consenso tem essa dificuldade. Mas eu diria também, é preciso ter em conta, há, por exemplo, o partido ADI que não participou na reunião. E eu acho que eles fizeram mal. Acho que, também, como disse lá, que o argumento que apresentaram não é convincente. Não me parece razoável sequer que se possa dizer que um diálogo nacional é anticonstitucional. Não há constituição nenhuma do mundo que possa proibir, direta ou indiretamente, um diálogo nacional. Não, isso não tem fundamento nenhum. O ADI quis apresentar um argumento político, mas não fez. Apresentou um argumento jurídico ou constitucional. Acho que pecaram neste aspecto. Eu acho também que se deveria ter... eu falei de encurralar o ADI. Eu diria que se deveria ter pressionado um pouco mais o ADI e desafiá-los. Isso, acha que foi exaustiva esta tentativa de incluir o ADI? Eu acho que se deveria desafiar o ADI de forma séria, responsável, e dizer ao ADI, ok, vocês não estão de acordo. A ADI tinha uma argumentação política. Não queriam que o Presidente da República conduzisse o processo como estava a conduzir. É o que me parece claramente das discussões havidas. Devia-se chamar o ADI e dizer, ok, meus caros, vocês não estão de acordo. Digam-nos de forma clara, ponham, se necessário, por escrito, os vossos argumentos e digam quais são as vossas condições para que se possa fazer o diálogo. Simples como isto. E não parece que eles pudessem fugir.
a não ser que caíssem no mutismo político, que seria pior ainda para eles. Portanto, eu acho que não se esgotou os argumentos. Então fecha um diálogo sem um partido político que tem peso no xadrez nacional. Não parece que tenha sido a melhor coisa. Em todo o caso, tendo-se feito o diálogo, o chamado diálogo nacional, eu tenho por mim que os consensos impõem-se por si, porque uma ideia que seja consensual, por exemplo, a necessidade de reforço da capacidade de gestão, não há quem conteste isso. A necessidade dos partidos se reabilitarem, se reformarem neste país, não há quem possa contestar isto. E como isto, haverá muitas outras recomendações. Portanto, ideias que sejam de facto consensuais a este nível, com tanta gente numa sala, dificilmente serão rebatíveis por seja quem for. De modo que, de certa forma, é certo que as recomendações não são legalmente, como é que se diz, não engajam ninguém, não se impõem do ponto de vista legal a ninguém, mas constituem, ainda assim, uma base de responsabilidade de qualquer agente político neste país de tomar em consideração aquilo que sair de lá, sobretudo, se o trabalho daqui em diante for feito de forma correta, de modo a que se extraia de lá argumento. Agora, a meu ver, qual é o papel fundamental, ou qual é o interesse fundamental das recomendações que saíram agora? É traçar-se de lá linhas de ação que poderão servir programas de governo, projetos, portanto, linhas diretivas de ação governativa, seja para quem for, seja o ADI, seja PCD, seja MLSTP, ganhe quem ganhar as eleições. Eles não poderão simplesmente ignorar os consensos que forem devidamente estabelecidos e trabalhados para que se tornem projetos ou ideias de projeto ou programas e por aí fora. Porque haverá aí, são os tais resultados executáveis, né, implementáveis de que eu falo. Agora, justamente sobre isso, foi criada uma comissão no último dia do Diálogo Nacional de seguimento destas recomendações para garantir, né, que os trabalhos, enfim, desenvolvidos lá não pereçam ao longo do tempo e não tenha sido uma perda de tempo. A comissão é a mesma da preparação do Diálogo Nacional, inclusive presidida pelo chefe de Estado, Manuel Pinto da Costa. Acha que, tendo em conta as responsabilidades também do chefe de Estado, acha que esta comissão seria a mais adequada para acompanhar este tipo de trabalho que deverá acontecer agora? Em meu ver, se a comissão for só esta, ela não tem pernas para andar. Ela não irá satisfazer os alentos das pessoas que estiveram na reunião. Mas eu não acredito que a comissão fique reduzido àquela comissão preparatória. Pela própria natureza do trabalho a fazer-se daqui em diante, não me parece que seja razoável pensar que aquela comissão sozinha possa fazer o trabalho. Como, na sua opinião, deveria ser constituída esta comissão? Quem mais deveria integrar? Não, eu acho que o modelo para mim, o modelo ideal para mim seria ter agora reuniões sectoriais ou temáticas. Poder-se tomar cada um destes temas e organizar grupos de trabalho com pessoas tecnicamente capazes de trabalhar a sério as ideias e transformá-las em instrumentos de trabalho. E então sentar-se lá no Palácio dos Congressos ou num outro sítio qualquer, com reuniões ou semanais, mas grupos de trabalho com programa de trabalho para sentar e transformar as ditas recomendações em instrumentos de trabalho executáveis. Para mim é isto que deveria ser. Cada comissão poderia ter o número que se quisesse, mas não me repugnaria de modo nenhum que tivessem 15, 20 pessoas, 30, dependendo do formato que se quisesse, mas grupos de trabalho para levarem a cabo a execução das recomendações que se estabeleceu. Agora, um grupo muito restrito a fazer o trabalho não vai sequer interpretar corretamente aquilo que saiu de lá. Poderá colocar em causa, na sua opinião? Eu acho que sim. Poderá colocar em causa, então, todo esse trabalho que foi desenvolvido? Eu acho que sim. Mas eu confio no bom senso das pessoas e espero que, de facto, se faça a partir daqui um bom trabalho. Como interpreta a presença do ex-chefe de Estado, Fradique de Menezes, no último dia do Diálogo Nacional? Não tem qualquer comentário. Acho que isso não tem nenhuma relevância especial. O ex-presidente Fradique de Menezes quis vir, ele veio
não, para mim não tem nenhuma importância especial isso. Uma das afirmações do ex-presidente, numa entrevista em live, ele falou que o hemiciclo, né, a plenária do Diálogo Nacional, não representa exatamente o povo santomense, que é uma amostra significativa, enfim, mas não representa exatamente o povo santomense, nem as aspirações do povo santomense. Quem tem a dizer isto, que acha? Ele tem toda a razão, nem se pode confundir as duas coisas. No discurso de encerramento, o presidente da República afirmou que o diálogo nacional veio para ficar. Concorda com esta afirmação? Eu não sei o que é que isso significa, né? Olha, o diálogo, a meu ver, é uma instituição humana, se quisermos, porque nota, em todas as casas, nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, estamos sempre a dialogar. Portanto, se o Sr. Presidente se refere ao diálogo neste sentido, eu teria estado de acordo com ele, mas eu não sei o que é que o Sr. Presidente queria dizer com o diálogo veio para ficar. O diálogo é algo do dia a dia, nós respirando assim como falamos e conversamos com o colega, com os amigos, o diálogo é indispensável. O diálogo, eu diria diálogo, negociação, são coisas irmanadas e que no dia a dia nós fazemos até quando nem pensamos sequer nisso. Portanto, isso é indispensável, é como o ar que nós respiramos, o ser humano. Ainda no discurso de encerramento, o Presidente da República afirmou que as recomendações saídas do Diálogo Nacional poderão servir não apenas aos que participaram no evento, mas também aos que estiveram fora. Que leitura faz desta? É o que eu disse há pouco tempo, já me pronunciei sobre isto, porque o próprio AD que esteve fora, desde que haja consensos, ninguém pode menosprezar consensos. Agora, alguém pode não estar de acordo com alguns, o que também será normal. Mas, globalmente falando, não. Os consensos impõem-se por si. Portanto, e nem é necessário discutir-se muito se deveria haver, se eram vinculativos ou não, vinculativas as decisões ou as recomendações. Essa é uma discussão estéril, a meu ver. Os consensos não precisam de ser impostos a ninguém. Os consensos, o Padre Miguel, que esteve a dirigir uma das sessões, falou de consenso como sinónimo de bom senso. E ele tem razão. Aquilo que é de bom senso é o que nós todos queremos. Portanto, não é preciso grande esforço para nós levarmos a cabo ou implementarmos aquilo que é consensual. Se é consensual, une-nos naturalmente. Portanto, esteja eu aqui ou não, vocês se discutem uma questão e num grupo tão grande, a ideia se torna consensual. Em última análise, mesmo que eu não esteja de acordo, ser-me é difícil dizer, epá, eu não estou de acordo, não vamos fazer. Em última análise, até posso deixar-me levar, mas eu também posso ter uma posição de princípio que não esteja de acordo, em conformidade com ela. Portanto, não parece que haja por aí uma grande questão. Até porque vai haver eleições e ganhe quem ganhar. Qualquer dos partidos que vão às eleições pode ganhar as eleições. Ele não vai tomar, os partidos não vão tomar as recomendações como tabus naquilo em que elas possam concorrer para linhas de desenvolvimento do país, ou os programas de desenvolvimento, os programas do governo, elas serão tomadas em consideração. E depois, nós temos uma amálgama de recomendações. Temos muitas coisas. Muitas delas nem se justificavam sequer estar lá nesta lista. Porque tem a ver com a realidade do dia a dia, estão em qualquer programa do governo, portanto, não levantam sequer qualquer discussão. A partir do momento em que se tenha essas recomendações, os partidos vão pegar nessas ideias, porque será mais agradável à população ouvir que o partido A, B ou C está a dar vazão a um dos seus sentimentos, a uma das suas aspirações e por aí fora. Não me parece que deva haver sequer grandes discussões em torno disto. Acho que cada partido deve estar à vontade em relação a isto. Fez-se uma reunião, acabou, vamos continuar a trabalhar, que é preciso continuarmos a trabalhar para encontrar saídas para o problema do subdesenvolvimento. O resto, vamos fazendo e vamos resolver. Para concluir mesmo, poderemos ter Olegário Tini como candidato nas próximas eleições legislativas? Costuma-se dizer que o futuro só a Deus pertence. Mas
pode nos contar um pouco deste futuro? Não, para já não tenho sequer uma ideia formada em relação a isto. Sinceramente, não tenho uma ideia formada em relação a isto. Mas sendo um homem político, e eu estou na política, sempre estive na política com um ideal. É o ideal, as pessoas dizem isso normalmente, mas eu digo porque é o que eu sinto e é a minha forma de estar. Entrei para a política, eu estou na política, eu nem diria que entrei, porque eu acho que sempre estive na política. Desde que fui crescendo, sempre estive na política. E para mim a política é uma forma de criar, de resolver problemas, de lutar para o desenvolvimento. E para mim a política é isto. Portanto, se aceito um determinado cargo, é para levar a bom porto os objetivos ligados a esse cargo. E tem sido assim sempre na minha vida profissional. Eu nunca estive num cargo para sair e dizer-se ele saiu e deixou como estava. Não. A evolução tem que ser sempre muito mais positiva do que no momento em que eu entrei. Para mim, um cargo é um desafio. Por isso é que eu acho que as pessoas que não se sentem competentes não devem aceitar sequer os lugares que lhes são atribuídos. Mas pronto, isso é outra música. Mas os partidos ou as instituições, se tivessem esse objetivo, nunca colocariam nos lugares pessoas que não são competentes. O problema é que não têm. Porque alguém que vai para um lugar, você como jornalista, para vir fazer essa entrevista, tem que estar formada e ver-se que trabalhou para fazer. Fez o trabalho de casa, tem as questões devidamente organizadas. É assim que se trabalha. Não se chega aqui e começa-se a inventar. Qualquer cargo, qualquer lugar, público ou privado, tem que ser assim. O indivíduo que chega tem que deixar a sua marca. Eu não entro para lugar nenhum, seja de que tipo de trabalho for, para não deixar a minha marca positiva. Portanto, se eu alguma vez aceitar um desafio como este, será para levar a melhor porto a partir do momento em que eu entrar. A situação, o país, ou seja o que for. Então, este é o meu lema. Se vou estar lá ou não, não faço a mínima ideia, mas eu não posso também recusar a hipótese de não. Está em aberto, completamente em aberto. E como eu não dependo de ninguém neste aspecto, estou perfeitamente livre para o dizer. Ok, muito obrigada, doutora Olegário Dini, pelas contribuições, pelos esclarecimentos. E desejamos sucesso na sua vida profissional e na sua carreira política também. Muito obrigado também por esta oportunidade. É uma oportunidade de contribuir, mais uma vez, de ajudar a esclarecerem algumas questões e de continuar este diálogo, enfim, de que tanto se fala. Muito obrigado. Muito obrigada. O STP Anato estará de volta na próxima oportunidade. Até lá.